tarde a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que a Faculdade de Letras do Porto me fez para estar presente no quadro desta Escola de Verão. Muito em particular quero agradecer à Inês que me contato e que seguiu basicamente este nosso enquadramento na escola. Bom, o que me coloquei, que me foi pedido, foi para fazer uma reflexão sobre a escola de Francoforte, dado que estamos no 50º aniversário do Max Horkheimer, que é um dos inspiradores da escola de Francoforte. E como sabem, a escola de Francoforte nasce sobretudo dos princípios do século XX e é uma mistura, de certo modo, de influências da dialética hegeliana, do freudismo e do marxismo. São essas três influências, mas com uma forte influência marxista, e que eu vou explicar agora a seguir, que tiveram que lutar contra toda a influência do positivismo, do liberalismo e, em primeiro lugar, até do próprio iluminismo. E é aqui que eu vou tentar dar uma perspectiva histórica, também sempre focada nas teorias. Bom, portanto, a sociedade contemporânea está hoje perpassada de inquietações e de potencialidades. Inquietações como são as desigualdades sociais, étnicas, raciais, de classe, de género e outras. A pobreza, sobretudo a pobreza. O arsenal destrutivo nos conflitos, na violência, que hoje é de uma atualidade enorme, em torno da guerra que estamos após a invasão da Ucrânia pela Rússia, um dos exemplos, mas de facto temos todo ao longo da história estes conflitos. As mudanças climáticas e, portanto, um arsenal destrutivo enorme. São motivos de preocupação. Mas, simultaneamente, temos também capacidades e potencialidades, justamente pelas capacidades produtivas e pelas possibilidades de bem-estar, embora, penso eu, num outro sistema, não no sistema capitalista. A sociologia e as ciências sociais são ciências em construção. Têm vários problemas e dicotomias, como, por exemplo, os que estão mais familiarizados, estrutura e agência, mas têm uma relação simbiótica muito próxima com a geografia e a história. De certa maneira, dois pilares da própria sociologia. Porquê? Porque o espaço e o tempo são estruturantes da própria ação social, dos factos sociais. Nesta comunicação, portanto, vou, sem esquecer os paradigmas que vou sempre, de vez em quando, trazer, o estrutural funcionalismo, interação simbólico, o marxismo, são sublinhados, sobretudo, os velhos e novos contributos da teoria crítica da escola de Francoforte, assim como as teorias feministas e a teoria decolonial. É aqui que eu vou focar, basicamente. Portanto, primeiro, diria que as ciências sociais, sendo uma ciência em construção, digamos assim, tem aqui uma antecedentes que tem a ver com o iluminismo, que os brasileiros traduzem por esclarecimento, ou o iluminismo. As ciências sociais têm que ter alguns critérios: precisão, sistematização, relevância social e generalização. Mas, procurando buscar os antecedentes da sociologia das ciências sociais, nós vamos bater ao século XVI até. O dualismo cartesiano. Vocês sabem que Descartes foi o primeiro do século XVI que começou a duvidar, tem a dúvida metódica, se existia ou não. E ele começou a pensar, depois de pensar tanto, afinal, eu penso, logo existe. Mas ele foi o primeiro que disse, contrariamente às ideias que vinham de Aristóteles e de São Tomás de Aquino, que dizia que, basicamente, haviam as leis, e as leis eram divinas, ou naturais ou divinas, e não havia leis próprias da natureza. E ele, a primeira coisa que fez, não. Uma coisa são as leis da natureza, as leis da res extensa, dizia ele, da coisa extensa, dos corpos, não é? E outra coisa são as leis do espírito. E isso sim, isso estará dependente de Deus. A primeira grande corte que foi feita foi Descartes. Depois temos o Francis Bacon e outros que procuraram dizer, em vez da mitologia,
Começaram a tentar o conhecimento das ciências naturais e outras. Bom, mas além deste primeiro corte, o corte subsequente e mais importante foi de Kant. O iluminismo, digamos, que é um iluminista também, o Kant, que ele desmontou praticamente toda a tradição aristotélico-otomista em cerca das essências, porque havia para Kant havia três essências. A essência Deus, a essência cosmos, o mundo, e a essência alma. Vocês quando podem... Mas o que é que eles queriam dizer com essência? É que por detrás de qualquer existência, a palavra vaca, a palavra homem, a palavra mulher, a palavra cadeira, todos estes conceitos, por detrás de cada conceito, de cada uma das cadeiras, de cada um dos homens, das mulheres, existia uma essência. É anterior à existência. E, portanto, ou seja, esta visão aristotélico-otomista ia, no fundo, buscar a primeira causa. E a primeira causa era Deus. Deus seria a primeira causa de tudo que existe no mundo. Entenderam? Portanto, o que é que veio fazer primeiro o Kant? Veio dizer, não, meu caro, ele falou isto na crítica da razão pura, não existem essências. Só existem fenómenos naturais e sociais. E, portanto, deixa ali o cavalinho de chuva. E ele, na crítica da razão pura, destronou totalmente as três essências: Deus, alma e mundo. Mas o envergonhado materialista da Kant, que era um envergonhado, eu desculpei esta expressão, mas é um bocado isso, na crítica da razão prática disse, porra, desculpem o termo, então eu sofro toda a vida e não tenho céu. Depois, como é isso? Não pode ser. Eu tenho que ter céu depois da minha vida sofrida. Não é? Então ele diz, na crítica da razão prática, admite a crença em Deus. Imagina. Destrona teoricamente toda, na crítica da razão pura, Deus, alma e mundo. E depois, pela porta do cavalo, ele diz, bom, então nessa altura pode existir Deus, sim senhor. E todos estes iluministas do século XVIII, praticamente o Rousseau, foi também um avanço. O Rousseau começa a dizer, em vez de ser a origem das desigualdades sociais, ser naturais ou divinas, de origem divina, ele diz, não, são sociais. E, portanto, no fundo, veio justificar a existência do Estado. O homem é bom por natureza, dizia o Rousseau, mas, para viver na sociedade, necessita de um contrato. E o Hobbes, esse irmãozinho que dizia que o homem é um lobo para outro homem, também dizia, pois, se somos lobos uns para os outros, temos que ter um Estado. Quer o Rousseau, quer o Hobbes, vieram justificar o Estado burguês. O Estado do século XVIII, XIX, por fora. Bom, o iluminismo, teve um avanço. O iluminismo foi um avanço em relação ao passado, como já estivemos a ver agora. Mas, simultaneamente, sendo inconsistente e contraditório, constituiu também, deixou marcas, quer no liberalismo, quer na social-democracia, quer no marxismo. Agora, o Kant entendia que o iluminismo o conhecimento é uma forma de ordenar as categorias mentais da razão, porque a única maneira de autonomizar-se o homem é pensar por cabeça própria e não ficar dependente de Deus ou de quem quer que seja, não é? Digamos assim, não é? Mas, no entanto, havia dois autores muito importantes nessa época: o empiricista David Hume e o racionalista Kant. Ora bem, quer o empiricista Hume, quer o racionalista Kant, ambos tinham, apesar de falar de liberdade, universalidade, etc., tinham preconceitos a respeito dos negros. Diziam que os negros são inferiores, seres inferiores, em inteligência e em capacidade estética em torno do bem. Ora bem, o progresso, ou seja, o progresso que diríamos do iluminismo, tinha também no seu interior o germe da regressão. E já vamos explicar porquê. Porque, apesar das categorias imperativas, o imperatismo categórico, como disse, em favor da liberdade, sabem, da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade e igualdade. Não é? Apesar desta categoria, imperativo categórico, em torno da liberdade, do respeito mútuo, etc., o Kant trata os homens como peças da razão, admitindo até um sistema de exploração da maioria, nas fábricas, mais tarde, etc., etc. Uma objetificação
mercantil, uma dominação, uma manipulação tecnocrática e, sobretudo, sobre a capa do racionalismo lógico e, sobretudo, da matemática, do cálculo matemático. Ou seja, a par do progresso, entre aspas, nós, se estivermos no século XVIII, XIX e, sobretudo, no século XX ainda, fenómenos bárbaros, como seja o apartheid, o nazismo e o fascismo. Depois, diria, sobre na sociologia, as dicotomias entre a comunidade e a sociedade, o estatuto versus o contrato, em Maine, o sagrado versus o profano, em Bacon, o militar versus o industrial, em Spencer, comunidade versus sociedade, em Tonis, a solidariedade tradicional em mecânica, em Durkheim, versus a solidariedade orgânica baseada na divisão do trabalho social, como sabem, em Durkheim, o tradicional versus o moderno em Max Weber e o campo versus cidade em Marx. Ou então outros também que falam da sociedade popular ou pequena tradição versus a sociedade urbana ou grande tradição. Ou seja, embora estas dicotomias tenham sido colocadas em causa por alguns autores, dizendo que mais importante que estar a viver no espaço urbano ou no espaço rural é o estágio, a fase do ciclo de vida e a pertença da classe, dizem Gans e Paul. No entanto, todas estas variáveis, estas dicotomias foram trabalhadas por Parsons, que diria que a comunidade ou tradicional é pré-histórica, é digamos assim, o atrasado, enquanto que a sociedade, o moderno, é o ideal, é glorificada e até idolatrada. O Parsons até sistematiza, digamos, as várias variáveis, dizendo que conforme o modo de orientação do ator na comunidade ou na sociedade, teremos aqui orientação coletiva no contexto tradicional, ou auto-orientação. Teremos a afetividade versus a neutralidade afetiva. Teremos a difusão de papéis no tradicional versus a especificidade de papéis. A atribuição do lugar de cada um é por nascimento ou por relação de sangue, ou de compadria, digamos assim. Enquanto que na sociedade moderna é na base do mérito. Quando falam de meritocracia, estes autores é que estão na base desta ideia da meritocracia. Parsons, primeiramente. Particularismo de valores versus universalismo de valores, etc. Agora, o confronto mais, digamos, da teoria crítica com o positivismo foi nos finais do século XIX, sobretudo, que este embate entre o positivismo, que estava em Comte, mas também em Durkheim, veio ao de cima e que depois veio mais tarde, no início do século XX, com a escola de Francfort. E estes autores, Horkheimer e Adorno, desmantelaram, por assim dizer, os princípios, basicamente, do chamado iluminismo. O Auguste Comte, por exemplo, defendeu 3 estágios ou 3 fases da humanidade: a teológica, a metafísica e a positiva. De certa maneira, glorificando esta última por ser aquela que ia de encontro aos interesses da sociedade industrial, ou seja, da burguesia, que estava a nascer no século XVIII e no século XIX, e foram seguidos, obviamente, por outros autores também no século XX. Na Alemanha, por exemplo, eram 3 autores que foram os adversários da escola de Francfort, nomeadamente René Koenig, Hans Albert e Helmut Schelsky, que tinham 2 postulados. Os postulados do positivismo, que dizem, para nos guiarmos metódica e tecnicamente, nós temos que proceder de acordo com os métodos nas ciências naturais. Ou seja, as ciências sociais tinham que pautar-se pelos métodos das ciências naturais. E segundo, uma radical dualidade entre factos sociais e valores. Porque para eles, a matéria-prima dos factos sociais ou das ciências sociais eram os factos sociais. Ora, os valores, ética, religião, moral, política, isso não são factos sociais. Portanto, temos que arredar da ciência a ética, a religião e a política. Porque isso é a ideologia. E a ideologia seria o fim da ciência. Isto é o que pensam os positivistas. Não? Ora bem, o que é que, de certa maneira, estes autores, Horkheimer e Adorno, vieram fazer? Disseram mesmo, o positivismo é uma espécie de escória do iluminismo. Dizendo que o que há é uma razão alienada ligada a sentimentos e emoções. Não sei se sabem que o fascismo, uma das coisas que fez, e todos os extrema-direita faz, é aproveitar
que as pessoas têm, que são canalizadas por voltar-se contra a democracia, contra a igualdade, etc. Ora, e estes autores, no fundo, estes teóricos ditos positivistas, no fundo, embora digam que não tem nada a ver com a política, eles próprios injetam nas suas análises da ciência, dos factos sociais, injetam a sua própria ideologia, que é uma forma mais sutil de poder dominar uma forma dita científica, não é? Portanto, estes teóricos críticos distinguem entre intelecto e razão. Advogam, por exemplo, a unidade do conhecimento e da ação. Reforçam, sobretudo, a ideia da praxis como o critério da verdade. E, sobretudo, pretendem, obviamente, superar a dicotomia entre espontaneidade e racionalidade. Ainda, mais uma vez, é bom que se diga que nem todos os teóricos clássicos são defensores de um positivismo puro. Por exemplo, o Durkheim, embora seja positivista na descrição e na análise dos factos sociais, ele não faz uma radical dualidade ou separação entre factos e valores. Ele próprio diz que a sociologia é uma ciência da moral. Portanto, mas ele é um teórico que eu diria reformador, mas idealista e sobretudo conservador. O próprio Durkheim. E o Pássaro vai, de certa maneira, na mesma linha. Dá prioridade às normas e aos valores, mas faz uma concessão ao positivismo, dizendo que existem ideias normativas e ideias existenciais. No polo oposto temos Marx, que não subscreve, obviamente, a neutralidade axiológica nem política. E, portanto, na sociedade, ele faz uma análise da sociedade e depois diz no fim, vocês já conhecem todos, não é? Tem uma frase com uma carga política bem clara: proletários todos pazigos unidos. Isto quer dizer uma palavra de ordem, não tem nada de neutral, não? Tomou partido, digamos assim, não é? Portanto, o Weber distingue entre ciência e valores, entre conhecimento, esfera científica e esfera política, etc., mas diz que aí teremos que ser neutrais nos procedimentos, mas diz, por outro lado, que quanto aos objetos e aos temas que nós escolhemos para a investigação, aí, digamos assim, não há neutralidade axiológica, nem política. Por outro lado, diríamos que o Weber se debruça sobre os fenómenos sociais e na linha de neocantianos, filósofos como Dilthey e Ricoeur, faz uma distinção entre ciências naturais, nomotéticas, diz ele, e ciências ideográficas, ou ciências sociais. Tem alguns tópicos na sua metodologia. A compreensão, Verstehen, é colocar-se no lugar do outro para melhor entender o sentido que cada um dá à sua ação. E segundo, o individualismo metodológico, ou seja, parte do particular para o geral. E depois tem também, ele procura não só compreender, mas também explicar, é claro. Significa que ele vai buscar a adequação causal, ou pluricausal, mantendo o tipo ideal como um instrumento de análise e, sobretudo, procura, através destes métodos, encontrar regularidades estatísticas. O próprio Marx e Engels, diria também os seus pressupostos metodológicos e filosóficos, diria mesmo, são os seguintes. Marx e Engels são os únicos autores que fazem um corte epistemológico em relação a termos de ciência, porque, contrariamente à ideia de que a natureza e a sociedade não seriam cognoscíveis, eles afirmam a cognoscibilidade, a possibilidade de conhecer a natureza e a sociedade. Isto é muito importante. Depois, diz que o primário está no ser social. A consciência social vem depois. E, sobretudo, os princípios da contradição, da totalidade e da conservação e da mudança. Ou seja, quantidade, diria, evolução, ou qualidade, revolução. As duas são necessárias. Por outro lado, Marx e Engels foram acusados de economicismo e de mecanicismo. Ora bem, isto deve ser mais aplicado aos sociais-democratas Bernstein e Kautsky e, sobretudo, ao dogmatismo stalinista, que de certo modo, entendeu que bastava a socialização dos meios de produção para nascer um novo homem socialista. Isso foi uma ilusão. Portanto, ou seja, esta ideia mecânica de que, tendo uma transformação na socialização dos meios de produção, haveria uma espécie de novo homem. Não aconteceu. E, esta ideia mecânica e economicista é devida mais aos sociais-democratas e ao stalinismo. Portanto, ou seja,
A natureza e a sociedade não são estáticas, estão em movimento e, nesse sentido, portanto, temos que fazer a dialética da tese, a antítese e da síntese. Diria que também que os principais pontos de crítica de Marx e Engels podem resumir-se da seguinte maneira. Por exemplo, forte crítica, por exemplo, ao idealismo alemão, Hegel e todos os jovens idealistas, primeiro. Segundo, mantendo a primado da matéria sobre a ideia, isso é fundamental. Segundo, a crítica à economia política de Smith e de Stuart Mill, em que, para os marxistas, a única fonte da riqueza, como sabem, é a força de trabalho. Enquanto os liberais dizem que a riqueza vem da força de trabalho, do capital e da técnica. E também da terra. Também. Portanto, e outra crítica que faz, forte crítica, é o socialismo utópico francês de Proudhon. Porque este não ia ao cerne do problema no sentido de atacar ou destruir o próprio modo de produção capitalista. Um outro conceito, um outro binómio muito importante é o de infraestrutura e superestrutura. Portanto, a infraestrutura técnico-económica seria a base do edifício social, enquanto a superestrutura, composta pela parte política, digamos, religiosa, moral, etc., seria, portanto, derivada. Ora, esta visão mecânica, como já disse, estava em Stalin, e que Engels tem justamente uma ideia justamente contrária. E ele que diz que teríamos que lutar, obviamente que ele diz que nós gastámos, eu e Marx, gastámos muito tempo em atacar ou combater o idealismo. E não tivemos tempo de fazer análise de outros problemas, seja a política, seja a religião, seja o campesinato e outros. Não é? Portanto, e tem que se dizer que nesta época, sobretudo nos anos 20, em que a Escola de Francoforte continuou esta luta a partir, digamos, contra o positivismo e o idealismo, outros autores naquela época foram também críticos, nomeadamente Georges Lukács, Rosa Luxemburgo e António Gramsci. Portanto, diríamos que basicamente houve este esforço por parte de vários marxistas e outros críticos para superar as visões dicotómicas e, sobretudo, o economicismo determinista. Depois diria também, talvez uma outra ideia fundamental, é que, face à velha dicotomia entre estrutura e agência, presente na sociologia, Durkheim e Parsons de um lado, que são normativistas, idealistas, e Marx, materialista e dialético histórico de outra parte, e axionistas como Weber, Zimmer e outros, e mais tarde tivemos na América o Herbert Mead e o Goffman. Estes teóricos, houve, a par de todos estes esforços, teóricos de síntese. E eu vou chamar a 3 teóricos de síntese mais importantes, já nos anos 30, 40 e sobretudo nos anos 70 e 80, que são Norbert Elias, que ele tem a teoria da configuração. O que é isso significa? Que é um conceito instrumental para tentar diminuir o constrangimento entre a sociedade e o indivíduo, ou a sociedade e os indivíduos, como se fossem antagónicos. Não são. Ou seja, para entender a sociedade temos que ter os indivíduos, porque não há sociedade sem indivíduos, e para entender os indivíduos temos que ter um conceito de sociedade. É isso que ele quer dizer, a dialética entre indivíduo e sociedade. Por outro lado, a teoria da estruturação em Giddens, que nos diz que, basicamente, os comportamentos dos atores sociais devem ser explicados a partir das estruturas pré-existentes. Mas também as estruturas devem ser explicadas a partir das ações cristalizadas e interativas dos próprios atores sociais. E Bourdieu, basicamente, que na teoria da prática, sobretudo, falando da teoria dos campos e da teoria da prática, e sobretudo do conceito de hábitos, o conceito de hábitos é um mediador entre o constrangimento estrutural e a ação ou as escolhas, digamos, por parte dos indivíduos. Portanto, ou seja, estas teorias foram inspiradas, de certo modo, na combinação de Marx e de Weber. Agora, diríamos que outros autores vieram a seguir a isso, que é Niklas Luhmann, por exemplo, da Alemanha, e Bader e Weishaupt, por exemplo, na Holanda, vieram chamar a atenção para a importância não só de uma visão pluricausal, mas sobretudo de uma visão plurinível, ou seja, vários níveis de abstração. Primeiro nós temos que ver a sociedade, o contexto socioestrutural da sociedade, depois o nível organizacional, institucional, e depois, por fim, o nível interativo. São 3 níveis de análise que, para entendermos os comportamentos das pessoas,
temos que ter sempre presente. Depois, a escola de Francfort, que já disse que era uma mistura, uma síntese da dialética hegeliana, do freudismo e do marxismo, tem, basicamente, e houve também, no seguimento destes autores, houve também outras teorias críticas, nomeadamente umas mais estruturalistas, como Poulanças e o Althusser, na França, ou historicistas, como Thompson, na Inglaterra, o Wright Mills, nos Estados Unidos, e o Alvin Goldman, que são dois autores críticos nos Estados Unidos, dos anos 50, 60 e 70, sobretudo, e depois Bourdieu. Ora, todos estes são variantes da teoria crítica, do neopositivismo, do neoliberalismo, sobretudo mostrando que o caráter ideológico da tese da neutralidade axiológica e política, basicamente, e portanto que não há ciência livre de valores, portanto, contra a separação da ciência e da arte, por exemplo, desmantelando, por exemplo, a mercantilização da indústria cultural, como formas de alienação, e hoje estamos bem presentes, através dos mídias, da publicidade, nós estamos confrontados com formas de alienação terríveis, quer no contexto do trabalho, quer no contexto do consumo. Por isso, eles falavam, a Orkama e a Dobro, os filmes de animação, as histórias de detetives, portanto, a laser, portanto, o entretenimento, etc. Portanto, ou seja, em todos os atos da vida moderna, aquilo que eles falavam, a indústria cultural, era uma indústria de alienação e de mistificação das massas. Portanto, de controle das massas. Basicamente é isso. Portanto, vieram dizer também que o iluminismo, ao falar de igualdade, é uma espécie de fetiche e uma espécie de adoração da técnica e da ideologia através de formas alienantes, digamos assim. Não é? Outra distinção importante que existe, nomeadamente que é clássica e que está presente, quer nos liberais, quer nos sociais-democratas, quer nos marxistas, é aquela ideia de uma coisa é a sociedade civil e outra coisa é o Estado. Uma coisa é economia e outra coisa é política, digamos assim. Não é? Ora, estes autores liberais, da teoria dos jogos, etc., dizem que os atores sociais são livres e iguais perante a lei do Estado, pretendendo dizer que todos nós podemos fazer, portanto, formar, moldar o nosso próprio destino. E isto é que é enganoso, portanto, de certa maneira, porque o que é que eles fazem? Separam de um lado a propriedade e as relações laborais, desligadas do poder. E por outro, falam também do Estado e do poder, desligadas da economia. E isto é o que os marxistas não fazem. Os marxistas mostram que há uma interação, uma influência mútua entre a economia e a política e entre política e economia. E, portanto, nesse sentido, seja numa visão mais instrumental, como dizia o Lenin, o Estado é o instrumento das classes dominantes, ou seja, numa visão mais, digamos, mais soft, mais suave, no caso de Poulanças, por exemplo, que dizia que há uma relativa autonomia do Estado, mas em última instância o Estado serve os interesses das classes dominantes. Ainda a este respeito, diria que aos teóricos dos poderes e teóricos das elites, Dahrendorf e Pareto, que mostram a importância da organização e do poder e das elites para explicar os comportamentos e a vida social. Enquanto outros, mais teóricos da estratificação e das classes sociais, nomeadamente David Moore e Eric Olivay, dizem que é mais importante o social e o económico do que o político. Em todo caso, estes autores desconstroem a ideia meritocrática liberal e neoliberal acerca da... Porque nós não podemos ver apenas, do ponto de vista legal, o ator, por exemplo, ter o mesmo poder, por exemplo, na sociedade, só porque vota. O meu voto vale tanto como o voto, sei lá, de um capitalista. Não é a mesma coisa. Não é pelo voto, porque o voto, sim, nós somos iguais no voto. Mas ele tem capacidade de recursos para influenciar a política muito maior do que eu. Não é? Portanto, é só para dizer que os atores não têm o mesmo poder em relação na própria sociedade. Portanto, os autores também, de certa maneira, dizem que haveria que rever um pouco também esta ideia da infraestrutura e da superestrutura e os vários níveis de análise. Depois também um outro ponto que os teóricos da Escola de Francfort falam é o problema da alienação e da ideologia versus utopia. E isto é tratado por Marx, é tratado depois por Lenin e também por Karl Mannheim, que é também um teórico da Escola de Francfort. E
E estes autores dizem, no fundo, que a ideologia, a alienação política e ideológica não pode ser separada, de certa maneira, da análise económica, da alienação e do trabalho alienado, em que o trabalhador não tem controle nem sobre o processo, nem sobre o produto. Esta é que é a alienação. Para explicar a alienação política e ideológica que nós costumamos falar, temos que perceber a alienação em termos económicos. De outra maneira, não compreendemos. A ideologia constitui uma forma de alienação, de consciência alienada, em favor dos interesses da classe dominante. O próprio Marx atribui aqui um caráter degradante através dos mitos, ou da criação de seres estranhos, divinos, que explicavam o mundo. Aquilo que ele falava da religião no ópio do povo. Não é? Ou seja, para contentar o povo, o povo pensa que depois da morte vai ter, digamos, a compensação no céu, digamos assim. Ora bem, portanto, ou dizer que o Estado é uma entidade neutral, acima das classes, etc, etc. Portanto, Karl Mannheim, no livro dele, vem dizer-nos, entre ideologia e utopia, ele desenvolve este pensamento marxista de maneira muito brilhante, porque diz, o que é ideologia para Karl Mannheim? Ideologia é o conjunto de representações e de ideias que favorecem os interesses das classes dominantes no passado ou no presente. Enquanto que a utopia é o conjunto de ideias e de representações que interessam, ainda não são realizadas hoje, não podem ser realizadas hoje, mas terão de ser realizadas amanhã. Elas prefiguram e configuram a realização desses interesses no futuro. Quando falamos de utopia, a pessoa diz muitas vezes, é utópico. É utópico dizendo que não se pode realizar. Ora, isso é enganador. Porque quando estamos a falar de utopia, estamos a falar que não é possível realizar-se hoje, agora. Mas é possível realizar-se no futuro. Desde que haja condições, obviamente. E o que estava a dizer o Karl Mannheim é que a utopia aponta para o futuro, em que as classes exploradas e dominadas de hoje podem ser justamente aquelas que podem ser, digamos, as protagonistas do futuro. Outro conceito importante é de modernidade e pós-modernidade. Então, outros dois tópicos, Lyotard e Maffesoli, são os dois que falam da pós-modernidade. E os pós-modernos rejeitam o iluminismo e o marxismo também como as grandes narrativas, ou seja, cinicamente dizem e falam do relativismo dos valores. Portanto, de certa maneira, eles riem-se das lutas emancipatórias dos povos, dos movimentos sociais, por exemplo, e de certa maneira têm um fundamentalismo centrado no gozar o presente, ou seja, celebrar o presente e gozar o presente. A forma seria a essência das coisas e a experiência seria o fundamento do conhecimento científico. Portanto, o que eles batalharam com estes autores, Lyotard e Maffesoli em França, Habermas, Henri Lefebvre e Agnes Heller, vem-nos dizer que a vida cotidiana é justamente uma rutinização da alienação, em que nós estamos embebidos e de certa maneira, cercados por formas de alienação. Mas diz também estes autores que, simultaneamente, a vida cotidiana pode ser um espaço e um lugar onde haja lugar, digamos, a crítica e a transformação social. Ou seja, a vida cotidiana pode ser duas coisas. Pode ser uma fonte de alienação, quando somos colonizados pela alienação dominante, ou pode ser também um espaço onde, a cada passo, em cada momento, nós podemos lutar pela liberdade e pela transformação social. Portanto, e de certa maneira, vários autores vêm falando deste realismo crítico, que no fundo diz-nos, assim, apesar de admitirem a variabilidade histórica, refutam uma atitude defetista é derrotista, digamos assim, não é? E cínica dos pós-modernos. Os pós-modernos, quando se riem, escarneiam, portanto, os movimentos sociais, a democracia, etc. No fundo, vem dizer, por muito que te movas, não consegues mudar nada no mundo. Portanto, este, no fundo, é um cinismo teatral, não é? Pois bem, estes autores são justamente desmontados por estes autores críticos que eu falei. Outro tópico importante que está presente hoje, e cada vez mais, é o debate epistemológico entre o Norte e o Sul e a teoria do colonial. Ou seja, larga parte, ou a totalidade da teoria foi produzida no Norte
E, portanto, o próprio Boaventura Sousa Santos diz isto, ou seja, o Sul está ausente, as epistemologias do Sul estão ausentes. Eu creio que aqui havia talvez fazer uma precisão ao Boaventura, no sentido de que elas estão ausentes, mas não quer dizer que não existem. Uma coisa é dizer que é ausente, portanto, outra coisa é não dizer que não existe. Ora bem, as teorias do Sul estiveram presentes no passado, e o Cajivanga, que é Vítor Cajivanga, um colega angolano, que fala sobre isto e nos diz que, por exemplo, no século X e no século XII, havia a Universidade de Al-Azhar, no Cairo, no Egito, e a Universidade de Sankore, em Tombuctu, no século XII, em que ele diz que havia justamente capacidade teórica, produção teórica nestes contextos geográficos. Ou seja, em todo caso, o euro-americano poder neocolonial, como diz o Quijano, Aníbal Quijano, que é um peruano crítico, diz que há 3 elementos: colonialidade de poder, capitalismo e eurocentrismo. Portanto, as teorias coloniais, Quijano, Henrique Dussel, que é um argentino, Grossfogel, Boaventura Sousa Santos, de acordo com estas teorias coloniais, a reglobalização corrente atual culminaria um processo que começou no século XV, com o poder colonial e eurocêntrico do capitalismo. Constitui ainda um padrão racista e colonial. Ao longo do tempo, a exploração do trabalho escravo e servil, feito por escravos, neste caso os negros e os indígenas. Portanto, o critério da classificação social destas populações era a raça. A ideia da raça, que é uma construção mental que está na base da experiência do colonialismo, basicamente. Portanto, supondo ser os brancos serem uma raça superior e os negros, os indígenas, os negros e os mestiços seriam inferiores. Portanto, inferiores e de uma raça inferior. Portanto, é esta a ideia que está presente na teoria colonial e que nós sabemos os violentos efeitos, digamos, sobre os colonizados, que implicaram a expropriação material e cultural das populações, repressão das formas de conhecimento e de produção de conhecimento, a imposição forçada sobre os colonizados, por exemplo, da religião judaico-cristã, sobretudo cristã, da cultura da religião cristã, chamava-se a colonização cognitiva, o etnocentrismo e a classificação racial, ou seja, raças superiores e raças inferiores. A raça, por isso é que nós não devemos admitir que o Partido Socialista quer eliminar o conceito de raça da Constituição, não o consiga, porque raça ainda tem efeitos. Portanto, a raça foi uma categoria básica que foi um substrato das dicotomias entre o primitivo e o civilizado, entre o mágico ou o mítico e o científico, entre o irracional e o racional, entre o tradicional e o moderno. Portanto, o iluminismo suportou uma visão fundada num mito de que estaríamos a caminho da natureza para uma direção natural, uma direção cada vez mais civilizada e cada vez mais igual, fraterna, humanista. Portanto, nesse sentido, o conceito de raça é importante revisitá-lo, mas é importante não eliminá-lo. Não estamos a falar de raça no sentido de Gobineau ou nazismo, que assume que existem raças superiores e raças inferiores. Não é nesse sentido que estamos a falar de raça. É no sentido que até há 3 concepções contrastantes aqui. Primeiro, a visão marxista. A visão marxista tradicional considera que raça não é um conceito sustentável, porque é uma ilusão. Ele diz que é uma espécie de forma de consciência deformada, ou seja, de falsa consciência, que apenas serve para dividir os explorados. Esta é a ideia marxista tradicional. Hoje há marxistas que não defendem isso, né? Obviamente, eu estou a dizer isso, é aquela que vinha de trás em que não davam valor à questão da raça. Né? A raça era uma mistificação. Depois há aqueles que são, há muitos negros, por exemplo, que têm uma concepção diferente. A raça é uma condição objetiva, ou seja, até é mais importante que a classe, para explicar as desigualdades. Um negro, por exemplo, que muitas vezes tem esta posição objetivista, tem em função, digamos, das experiências que ele tem, obviamente. Mas não se pode objetivar totalmente o conceito de raça. Finalmente, entretanto, há uma terceira concepção, que é, olha, Stuart Hall era um negro, era marxista e negro.
quando ele era marxista, ele achava que negro, o conceito de negritude ou o conceito de raça não era importante. Mas quando ele foi confrontado na rua por ser negro, ele disse, alto lá, isto conta. Ou seja, o ter ser negro conta para me discriminarem, para terem preconceito a meu respeito. Portanto, ele diz que a primeira concepção marxista é uma visão ideológica da raça. E, portanto, não explica nem a mudança da ideologia, nem a permanência do racismo, mesmo após a abolição da escravatura. É que o racismo, a escravatura já foi abolida, não é? Mas o racismo continua. Temos que explicar porquê. Ora, a primeira visão marxista tradicional não explica isso. E a segunda visão, que é objetivista, objetiva, também, por outro lado, resvala para aquilo que se chama o essencialismo. Ver a raça como uma essência. Aquilo que nós falámos no princípio, não é? Como uma coisa fixa. Não é? Ora bem, portanto, estes três autores, Stuart Hall, Homme e Wyman, vêm a dizer que há que perceber que articular estrutura e representações. E eles adiantaram um conceito muito importante, o conceito de formação social racializada. E definem raça de uma forma muito interessante. Dizem, raça é um conceito que significa e simboliza interesses e conflitos em torno de diferentes corpos humanos. É isso que ele quer dizer. Portanto, ou seja, o ser negro, ou o índio, ou o indiano, ou o branco, portanto, isso tem efeitos, digamos assim, no comportamento. Portanto, é um elemento de uma estrutura social racializada a nível macro-societal, a nível organizacional e a nível interativo. E, portanto, daí que o conceito, vários autores fizeram ao longo do tempo, sobretudo nas últimas décadas, procuraram substituir o conceito de raça por conceito de etnia, etnicidade. E também tem alguma razão de ser. Conjunto de traços ou elementos culturais, históricos, linguísticos, mistos, religião, etc., configuram, de certa maneira, aquilo que é a etnicidade ou a etnia de cada um. No entanto, o conceito de raça não é, no meu entender, de eliminar, que é muito importante, sobretudo aqueles que são os que vivem na situação de oprimidos. As teorias decoloniais, mais uma vez, os ocidentais pensam-se, imaginam-se os modernos, os novos, os que digamos, protagonistas e difusores da modernidade, enquanto os outros seriam de categoria inferior ou de natureza inferior. A teoria da modernização, por exemplo, está aqui presente esta ideia, que tem que subir até ao Ocidente para serem desenvolvidos. Esta ideia que está presente. Mas, no entanto, há uma resistência a esta ideia da modernização, porque há outros autores que dizem que a modernidade esteve presente noutras paragens, noutros contextos históricos, nomeadamente na China, no Egito, na Grécia, nos maias de Secas, por exemplo, na América Latina. As altas culturas, digamos assim, conceitos e realidades como, por exemplo, as cidades, as pirâmides, os sistemas de irrigação, os sistemas de transporte, as tecnologias metalúrgicas, a agricultura, etc. Houve avanços extraordinários em outros contextos. Portanto, digamos que o desenvolvimento não está apenas no Ocidente. Houve desenvolvimentos anteriores muitíssimo importantes. Portanto, esta é uma pretensão eurocêntrica, não é? E que, portanto, que nós somos o fim e o fim, digamos, o alfa, o omega da evolução da humanidade. Portanto, é uma visão eurocêntrica e que também provinciana, digamos, de certa maneira. Portanto, por fim, dois debates importantes, que é o debate do marxismo e do feminismo. Neste debate marxista-feminista, os marxistas tradicionais focaram-se sobretudo na produção e subestimaram o processo de reprodução. E, portanto, haverá que abandonar esta dicotomia entre o homem no setor da produção e a mulher no setor da reprodução. Porque o trabalho doméstico da mulher é parte integrante do processo de acumulação a nível geral do capital e em benefício do capital. Por isso, a crítica dos marxistas sobre os marxistas veio fazer que algumas feministas fossem para colocar a família como o centro da dominação e da exploração, dentro e fora de casa. Ora, o que estas feministas esqueceram foi o conceito de classe e o conceito de raça. Mais tarde, algumas feministas, primeiro marxistas, que chamaram a atenção para o conceito de classe, que é muitíssimo importante, e outras feministas negras que chamaram ainda a atenção para o conceito de raça.
nós também e eu estamos aqui no campo da chamada interseccionalidade. Para perceber e entender as diversas formas de igualdade, nós temos que ter presente classe, raça, etnia e género. Portanto, é daí que, inclusive, há alguns autores que vão hoje fazer uma nova leitura de Marx e de Engels, na ideologia alemã, no Capital, sobretudo de Engels, quando ele fala da origem da família, da propriedade privada e do Estado. É muito importante o Engels aqui neste caso, porque a reprodução implica a produção e vice-versa. Há duas autoras antropólogas que distinguem três significados da reprodução social. Reprodução social de uma sociedade ou de uma formação social, reprodução social da força de trabalho e reprodução social da espécie, digamos assim, da produção de seres humanos. Ora bem, as visões patriandrocêntricas, que são as visões de dominação patriarcal e de subordinação da mulher, estão aqui e devem ser vistas na esfera também da produção e da reprodução. Aquilo que o Pierre Bourdieu fala da razão androcêntrica. E o próprio Parsons também fala da função instrumental do homem, porque é o provedor da casa, ganha salário e é o provedor da casa. E a mulher teria uma função expressiva, cuidar da casa, dos filhos e do marido, etc, etc. Esta visão dualista de Parsons é também desmontada por todos estes teóricos críticos. Portanto, porque o homem seria o que ocuparia o espaço público e a mulher o espaço privado, o escondido. Portanto, é nesse sentido que tem que se lutar, de certa maneira, contra a dominação patriarcal nas duas esferas, quer no privado, quer no público. Bom, por fim, diria que teremos que ter uma visão multidimensional de vários fatores e também plurinível, como eu já lhes falei, justamente tendo em conta a visão, o nível socioestrutural ou societal, que é baseado no conceito de condição objetiva de vida, com tudo aquilo que significa de exploração, de dominação, etc. A visão, digamos, o nível político-organizacional, que pressupõe reprodução de dominação das mulheres, neste caso, sobretudo, e de outros fatores, que seja no doméstico, seja fora do doméstico. E a nível interativo, as experiências, interações, etc., e sociabilidades, na qual a mulher é desvalorizada, desqualificada ou até discriminada. A interseccionalidade é o conceito central aqui que está em jogo, para explicar as diversas formas de desigualdade, de classe, étnico-racial e de género. E a classe também importa definida com vários elementos. Não só da condição objetiva de vida, mas da posição hierárquica, a nível organizacional do poder, os hábitos, trajetórias e estilos de vida, os recursos simbólicos e culturais e o lugar da classe e também da consciência de classe. Portanto, para terminar, em termos de conclusão, nós temos que ter presente uma copresença do espaço e do tempo como importantes fatores nas relações da estrutura e da ação, a nível macro, mas também a nível micro. Os antecedentes, das ciências sociais estão no próprio, sobretudo no iluminismo, e saber que a sociologia e outras ciências vieram justamente ao tempo da Revolução Industrial, mesmo no século XIX. O iluminismo, portanto, foi um avanço, como disse, em relação à doutrina aristotélica, otimista, essencialista, mas foi inconsistente e contraditório, porque manteve preconceitos acerca dos negros, mas, sobretudo, foi o germe da regressão e de outras mitologias e de outras formas de alienação. Daí que é importante ter presente este debate necessário entre o positivismo e a escola crítica de Francfort, ter presente o contributo de vários autores críticos que vieram trazer aqui alguma contribuição nova, teorias de síntese, como Norbert Elias, Guidas e Bourdieu, e, por fim, ter presente que, revisitando também um bocadinho aqui os clássicos, digamos assim, a escola de Francfort, só para terminar, não é a única referência que temos que ter nas ciências sociais, mas ela é central porque ela articula a teoria e a contribuição de outros autores, e nós temos que fazer esse esforço, e o Pierre Bourdieu fez um grande esforço de ligar o legado marxista e o legado weberiano. Mas também temos presente, hoje cada vez mais, as teorias decoloniais e as teorias feministas. Portanto, o grande contributo, e o grande tributo que podemos fazer à escola de Francfort e a Marx, em particular, seria combater as fraseologias, que muito a certa extrema-esquerda tem muito, as frases muito bombásticas, que vão fazer a revolução amanhã.
para evitar os simplismos, formas simplistas, ou até de atribuir a Marx as perversidades do socialismo real do próprio da dita União Soviética e outros partidos e outros países do leste. Porquê? Porque o marxismo, no meu entender, continua a ser, e a escola Francoforte também em particular, continua a ser uma fonte de inspiração para ler a realidade e, sobretudo, para lê-la com frescura, como diria o Engels. O Engels tinha esta expressão. Nós não podemos ser dogmáticos para ler a realidade. Temos que estar atentos à realidade com os instrumentos teóricos necessários que temos. E, por outro lado, ela também um guia teórico e metodológico para ser a base da ação coletiva. Porque a base da ação coletiva estará aqui, será, por exemplo, o motor da utopia voltada para o futuro. Notem bem que a utopia não é utopia para o passado, porque para o passado e para o presente chama-se isso ideologia. A utopia, para estes autores, tem utopos, quer dizer, ou sabe do grego, não? Utopos significa que não existe em nenhum lugar. É negação, topos é lugar. Não? Utopia significa não existe em nenhum lugar. Ok, entendemos, do ponto de vista do senso comum, não é? Mas a ideia que Mannheim, sobretudo Mannheim, vem trazer é que a utopia não é realizável agora, mas é realizável sim no futuro, desde que haja a ação coletiva e a congregação dos diversos movimentos sociais para transformar a sociedade e mudar para outra sociedade. Basicamente é isto que eu queria. Talvez um bocado longo, mas basicamente é isto que eu queria transmitir. Tá bom? So firstly, thank you for your presentation, and I didn't really think of a question, so I'm just trying to break the ice. But firstly, I really think about that ethnocentric view about how the West thinks they are the most civilized culture, and for example, even the Aristotelian thought and the Greek thought, we didn't cherish it in culture in Europe because we got it from the Almohavids that came from North Africa conquest, and then from Cordoba, where in the University of Cordoba they studied the Greek thought, and then the West that was, well, organized in other ways and didn't even think about that kind of philosophical thought. So we cherish and make our background of thought, and we got it from other cultures and not, well, we didn't read it here. My question would be, I don't know, in these times of polarization, because it's a topic that we are debating in our summer school, if in the dichotomy between infrastructure and superstructure, if it is a polarization in the infrastructure, no, in the superstructure, and if we can somehow analyze this polarization in the infrastructure sociologically, or what I'm trying to say is maybe thinking about Wallerstein and what he says that we have the, how to explain myself? Que temos, por exemplo, ele fala dos que perderam com a globalização e fala do acesso ao pensamento da universalidade da etnia de cada país, não é? E que existe uma grande luta entre os grupos sociais que se veem arredados desse acesso ao poder ou às decisões ou às instituições democráticas e, por outro lado, um antagonismo desta luta entre os oprimidos e dos que se identificam com a etnia dominante, mas também se veem despossuídos desse acesso ao poder e que veem nos outros grupos que estão a lutar por voz, por visibilidade, etc., o inimigo. Então a minha questão é se esta polarização que nós observamos no mundo se tem a ver também com esta grande luta que existe na base entre os grupos oprimidos que lutam por ter voz e visibilidade e acesso a direitos e garantias, e também uma certa instrumentalização por exemplo, pessoas que será uma falsa consciência, não é? Aquilo que preferem lutar contra aquilo que o professor estava a falar,
de usar a raça, por exemplo, para dividir naquela primeira associação. Será isto que está a acontecer? Mas agora tem que fazer uma questão. Então, uma questão, acho que Fazer a primeira Acho que colocou, de facto, uma questão muitíssimo importante. Justamente, ou seja, entre os oprimidos, numa concepção de exclusão, por exemplo, numa visão, por exemplo, durkheimiana, excluídos são aqueles que sofrem a anomia social e, portanto, seriam uma minoria, digamos assim, que não, ou seja, não têm um laço socio-moral com a sociedade, mas estão desregulados, desconectados da sociedade, da consciência coletiva, digamos assim, diria Durkheim. Ora, para Marx, no entanto, excluídos seriam todos aqueles que não controlam o meio de produção. Seria a grande maioria, digamos assim. Mas o problema que você colocou é que nesta grande maioria você tem aqueles que estão mais excluídos na base, digamos assim, e depois aqueles que, sendo excluídos, identificam-se até como os dominantes. E isto acontece sobretudo nas ditas classes intermédias, digamos. Entre o capital e o trabalho existem, portanto, algumas classes que consideram que, se identificando com as classes dominantes, poderão tirar algum proveito e ser absorvidos por a... Então, isto obviamente que é uma ilusão, mas serve, de acordo com a ideologia dominante que você disse, portanto, a alienação serve para isso, a forma de alienar, e isso é muita gente. Por exemplo, alguém que tem um carro, acha que já não é proprietário. Tem um carro, tem uma casa, não sou proprietário. Ou seja, essa ideia, e sobretudo os meios de comunicação, propaganda, publicidade, vai todo nesse sentido. Portanto, nós temos uma grande parte da população alienada, obviamente, que pensa que o inimigo deles, neste caso até dos brancos em Portugal, serão ou os negros, ou os ciganos, ou os imigrantes, ou os refugiados. E isto tem uma força extraordinária, porque no Safety First, como diz o Thompson e outros autores de que falam, a segurança em primeiro lugar, tem uma força extraordinária, porque aqueles que estão para tentar sobreviver não arriscam, por exemplo, a entrar em lutas coletivas porque acham que podem perder. E então preferem manter-se quietinhos, calados, para ver se não pioram, para ver se não vai para baixo. E esta ideia do Safety First, da segurança em primeiro lugar, está muito presente nas pessoas sem consciência política, obviamente, mas que tentam sobreviver. E isto é dramático do ponto de vista da consciência política. Você poderia dizer, tal como está a acontecer aqui em Portugal, o que está a acontecer agora com, digamos, o aumento do custo de vida, inflação, etc. À partida, deveriam as pessoas virar-se para a esquerda. Acho eu. O Partido Socialista virá para a esquerda, para ver se, seja no Partido Comunista, seja no Bloco de Esquerda, a ver se nos dão, e tem alternativas, por exemplo, que não. Pois não, as pessoas vão para a extrema-direita. É o Chega que está a subir e nós isto preocupa-nos. Eu, pelo menos, como que o homem, pessoa de esquerda, e vocês talvez também, mas eu que penso, portanto, ficam intrigados como é que as pessoas, em vez de ir buscar aqueles que os defendem de facto, não é? Eles vão buscar no populismo, na fraseologia barata, etc. Todas aquilo que podemos dizer que é a fraseologia populista e que, de facto, através de vários slogans, os captam, de certa maneira, para essa narrativa dominante. E isto é, de facto, tremendo, porque é aqui reside, portanto, o grande problema que hoje, não é de ontem, não é do século XIX, do século XVIII, do século XIX, do século XX, é ainda do século XXI, que este problema está a agravar-se cada vez mais. E isto não é só em Portugal, mas na Europa e no mundo. Portanto, significa, talvez, daqui, o pensar estratégias que sejam mais próximas das pessoas, dos atores. Talvez, penso eu, já uma ideia, se nós tivéssemos a percepção correta do que estaria a acontecer quando a última crise, digamos, que deu lugar às eleições aqui em Portugal, talvez a esquerda pudesse repensar duas vezes, antes de chumbar o orçamento. Isto é uma opinião muito pessoal. Desculpe, não. Pensar se não seria melhor, o que é
que vem depois. E o substrato das ideias de extrema-direita estavam aí presentes. Quem estivesse no local de trabalho, na fábrica, etc., percebiam o que as pessoas diziam. E talvez valia a pena, penso eu, pensar duas vezes, obviamente criticando toda a política do PS, não fez nenhuma concessão à esquerda, seja o Partido Comunista, seja o Bloco de Esquerda, não fez nenhuma concessão. Claro que eu diria mesmo, está a merecer que lixou meio o orçamento. Mas se pensasse duas vezes, talvez, penso eu, pensassem se não era melhor aguentar, criticar, antes que o Chega tivesse mais apoios e tivesse mais eleitorado, passou de 1 deputado para 12, vamos fazer um trabalho de base. É ir junto das pessoas e esclarecer que o inimigo não é o cigano, não é o negro, não é o refugiado, etc, etc, etc. E isto é tremendo. Porque quando as pessoas vão buscar bodes expiatórios para a sua situação, naquele que está ao lado, que está tão ou pior que... As classes médias têm uma estratégia, como o Marcos Ferreira já falou disso. É usurpar para cima, sacar os de cima ou procurar identificar-se e ter alguns recursos, sacando os que têm de cima ou imitando ou procurando a similar ou aproximar-se dos de cima e calcar para baixo. É excluir para baixo e usurpar para cima. Esta é a lógica de muitas pessoas que estão nas ditas classes médias, digamos assim. E nós temos que compreender isso e mostrar-lhes que os aliados e aqueles que podem trazer melhores condições de vida é estar num coletivo, lutando coletivamente, lado a lado, seja nas questões sindicais ou de classe, seja nas questões de género, os direitos das mulheres que estão a ser despezinhados e discriminados, quer na casa, quer fora de casa, etc, etc. Ou então no negro, ou no cigano. Portanto, nós temos que estar ao lado daqueles que sofrem na base da classe, de género, de raça ou de idade, ou qualquer outra variável. Não? Portanto, é nesse sentido que eu acho que este trabalho de base é preciso ser feito. E nós só teremos a confiança quando tivermos mostrado às pessoas, não só pela teoria, mas também na prática, de que estamos ao lado delas. E que não é o Chega, não é a cultura que vai salvar. Que se diz antissistema, mas é o mais sistema que nenhum outro. Pretende até, justamente, retirar direitos sociais, na saúde, e, sobretudo, criar um sistema muscular, despótico, até autoritário, a nível do Estado. Mas as pessoas não veem isso. Portanto, é todo um trabalho menor que teremos que fazer, no meu entender, para que haja alguma viragem. Isto é um trabalho árduo e que não é de dias, nem de semanas, é de anos. Isto leva anos. Por isso, talvez, diria eu, não vamos somar agora ao PS, mas vamos daqui a 2, 3 anos ir preparando, fazendo um trabalho de base nos sindicatos, nas associações, nas assembleias, daqui e lá, e fazer trabalho de base e só depois, sim, se merecer o luxo, merece, mas nessa altura já tínhamos conquistado as pessoas para o nosso lado e não deixar de levar por chavões ou por slogans totalmente vazios e totalmente sem qualquer sentido. Portanto, é nesse sentido que eu penso que... Não, eu até diria agora um bocadinho mais, mas, enfim, em todo o caso, acho que porque, por exemplo, os conflitos que você começou por infraestrutura ou superestrutura, de facto, pode acontecer que o desencadear de conflitos, polarizações dentro da superestrutura, do Estado, ou em termos artísticos, culturais, outros, pode desencadear outras lutas. Por exemplo, o fascismo derrubado em Portugal foi, para lá, temos que ter presente uma coisa que eu nunca sei presente, a luta de libertação, digamos, Angola, Moçambique, etc, etc. As lutas de libertação foram fundamentais para a queda do regime antigo. Mas mais, lutas internas dentro das Forças Armadas. Até, notem bem, até os que estavam a ser ultrapassados pelos jovens oficiais que iam para, digamos, em jornadas para a África e ganhavam bastante, os capitães de navio, os ex-capitães de navio, sentiram-se ultrapassados.
Ainda bem que no meio daqueles capitais havia alguns que tinham mesmo uma visão crítica do sistema e que o que importava era derrubar o sistema. Ora, vejam bem, o regime nasceu com um golpe de Estado, não é? Em 28 de maio de 1926. Pois é a partir das Forças Armadas que cai o regime. É interessante. Ou seja, as contradições dentro do regime, não é? Neste caso dos militares, da guerra colonial, basicamente, fez desplotar uma coisa que fez o quê? Fez derrubar um sistema económico também. Teve também os seus reflexos na economia e na sociedade, etc. Portanto, ou seja, esta ligação deve ser de uma maneira dialética, não mecânica. Não é? Como se nem tudo que vem da economia e que se reproduz na superestrutura, mas vice-versa, pode ser ao contrário também. Não é? Portanto, temos de ter uma visão dialética da influência mútua da economia, da sociedade, no Estado, na região, na política, etc. E depois também, ou vice-versa. Talvez até alguns falam de que deve ser um esquema que deveria ser ultrapassado numa visão mais pluricausal, ver os vários fatores e as várias dimensões e explicar não apenas por um único fator, não apenas por uma única. Por exemplo, o Althusser e o Poulanças fizeram um esforço enorme para defender a economia, o fator económico em última instância. E o que é que eles fizeram? Disseram, bom, em última instância o económico é que é determinante. Mas, dizia ele simultaneamente, mas na sociedade tradicional ou mais moderna, pode ser um fator de relações de parentesco, a política ou a religião pode ser um fator dominante, dizia ele. Dominante porque domina a cabeça das pessoas, em termos mentais. Não é? Eu acho que foi demasiado rebuscado o Althusser e o Poulanças. Queriam escapar a ser acusados de economicistas, não é? Montaram este esquema de determinância em último lugar, em última instância, e dominância no parentesco, na religião, etc., ou na política. Eu acho que eles complicaram mais que simplificaram. Por isso, vários autores depois veem, em vez de estarmos, digamos, agarrados a um único fator, que é o que os marxistas dizem que é a economia, e os durkheimianos dizem que é a consciência coletiva, não sei o que dizer lá. Em vez de agarrar-se a um único fator, é mais interessante ver a pluricausalidade, como diz o Weber. O Weber fala-nos da pluricausalidade, das várias causas e dos vários níveis de análise. Ou seja, estrutural, organizacional e interativo. São 3 níveis de análise que é muito importante ter presente para explicar os fenómenos sociais a nível coletivo e a nível individual. Era isso que eu queria para não ter uma visão esquemática sobre a infraestrutura e sobre a estrutura. Mas eu concordo com a sua visão, porque trouxe aqui uma polémica muito importante, ou desplotou, digamos, uma discussão muito interessante que está muito atual. Mas... Estamos fora do tempo, mas mais. Porque se calhar juntamos agora A mim, não sei se mais algum. são 2 perguntas, já juntamos. Sim. Não sei se conseguimos até às 6h30, Ok. pode ser? Ok. Estava a tentar as fotos. Não estava. Está a gravação. Ok. Eu estava a tentar as resposta. Tenho que dar a dizer que tenho que ser inteligente porque está a ser a minha questão em português ou em inglês? Em português é melhor. Depois, se for, traduz aí ao colega. A minha questão é um bocadinho a tentar concluir também aquilo que foi o nosso dia, que nós tivemos o dia todo a falar sobre literacia mediática, fake news, propaganda, a proximidade também, ou a não proximidade ao poder político, económico, portanto a dificuldade em fazer jornalismo independente, etc. E eu queria eu sei que isto é um tema que não é fácil e não dá para ser respondido rápido, mas se calhar só algumas notas que eu ouvir de si, aquilo que tem sido desde a guerra há 1 ano e meio, na Ucrânia, aquilo que tem sido outra vez, eu não sei se foi a palavra que estava a usar, não é difamação, mas uma incompreensão daquilo que é o marxismo e um ressurgimento dessa palavra de uma forma muito fácil que é usada para justificar coisas que não têm nada a ver com o marxismo, que sempre foi usada, e eu sempre ouvi isso na minha família, não é? Era uma explicação fácil, não, nós não podemos isso aqui, porque já se vê o que é que isso deu, não é? Portanto, é preciso um percurso mais independente, ou seja na academia, ou seja nos movimentos sociais, etc.
E agora houve um ressurgimento dessa palavra que já não é sequer discutida, já se assume por muita gente e mesmo por entidades que teriam outra responsabilidade de não usar esse termo. Não é? E eu queria dizer isso para nós. Obrigado. Eu vou ser rápido. A primeira pergunta era em relação ao pós-modernismo, quando colocava que eles têm esta crítica que na rotina em si mesmo nunca se vai encontrar uma resolução para a problemática da alienação. E dizia então que não, que pode haver esse campo transformativo. Mas eu aí pergunto, numa sociedade de dispositivo, onde os artefactos permeiam-nos por todos os lados, como é que isso seria possível, ter esse campo transformativo? Em segundo lugar, muito rapidamente, só para dizer aquilo que também comentou agora, mas às vezes eu tenho uma dúvida se também não perdemos sempre aqui uma questão grande da política, principalmente em Carlos Schmitt, que é a questão da conflitualidade, a questão do conflito, da conflitualidade. Portanto, eu não escolho o meu inimigo, tipo, o inimigo assume-se em si, na questão das hostes. E até mesmo pegando, por exemplo, há pouco falávamos aqui muito sucessivamente sobre o caso russo, a Rússia vive assim, não escolhe ser o inimigo, a política revela o inimigo. Então, se estamos sempre a falar aqui das questões políticas, então temos de pensar na questão do conflito, até na questão do amigo e do inimigo, no conceito político, em Carlos Schmitt. Eu tinha aqui só a última, quando falou do Pareto e da circulação das elites, eu também queria perguntar cinicamente, todos os métodos revolucionários não são circulação de elites. Pronto, é isso. Bom, para ver se consigo. Bom, sobre a primeira questão das fake news, que se falava da aproximação, da questão da aproximação ao poder e foi buscar depois a questão até concreta da guerra, hoje, primeiramente, em torno da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, mas que não é apenas entre os dois, a questão muito mais complexa, obviamente, e diria que simultaneamente convoca-se para esta guerra toda uma espécie de protótipos do passado e arquétipos do passado, justamente em torno daquilo que era aqui simultaneamente, à volta da guerra, nomeadamente a Rússia, a ideia do czarismo, da ditadura, não sei quantos, mas também do anticomunismo, do comunismo, portanto, o papão do comunismo, portanto, há um primarismo anticomunista em toda esta situação. E que, de facto, está presente justamente para quem, justamente perante os mídias ocidentais, estou a falar dos mídias ocidentais, que as narrativas veiculadas em Portugal e na Europa, como em geral, são de facto muito unilaterais e apenas um lado em que é refletida essa narrativa. O outro lado não se conhece, ou quando muito esporadicamente, uma outra vez, que aparece um jornal, normalmente são os jornais que têm mais compreensão do problema a respeito da questão da guerra. Porque a guerra, como todos sabemos, evidentemente, parece-me que há que condenar ou reprovar esta invasão. No meu entender, não sofre dúvidas esta condenação que deve ser feita, mas não podemos desligá-la dos antecedentes. E os antecedentes têm a ver com tudo o que se passou de 2014 para cá, em que, até anterior, portanto, ao tempo de Gorbachev e Bush, fizeram um acordo verbal de que, desaparecendo o Pacto de Varsóvia, não havia razão de ser sequer da NATO. E, portanto, ou pelo menos ficou assente a existir a NATO, que ela não se expandisse a leste, que eram cerca de 12 países, agora são 30. Ou seja, a expansão a leste foi pouco a pouco, ou seja, os americanos não fizeram absolutamente caso desse acordo e transgrediram em toda a linha. Ao longo de todo este tempo, a própria Rússia, a certa altura, o próprio Putin, queria até entrar na NATO. Já agora se entramos todos. Não é?
mas recusaram, obviamente. Ou seja, estenderam ao máximo até o ponto em que o que ele, à última hora, dizia que a Ucrânia não, porque a Ucrânia é uma ameaça, porque a 200 km uma bomba atómica faz desaparecer Moscou e a Rússia. Portanto, perante esta situação, o Ocidente, e particularmente os Estados Unidos e a Europa, que é uma vassala dos Estados Unidos hoje, estão a fazer tudo por tudo para, eu acho que fizeram tudo por tudo para que o Putin, de certa maneira, caísse nesta alhada, assim, não é? E ele fez mau cálculo, obviamente. Ele pensava que isto era uma questão de meses e uma rendição e acabou. Simplesmente a coisa não é tão simples. Obviamente que o que está em jogo é uma luta geopolítica a nível internacional entre Estados Unidos e Europa e Rússia, que pretendem, obviamente, cortar a Rússia da Europa. Portanto, toda a estratégia e há, obviamente, foram dados a partir da CIA, o Atlantic Council e outros, digamos, think tanks na Europa, nos Estados Unidos, foi feita a ideia de defender a Europa. Defender a Europa significa separá-la da Rússia. E daí todo esse problema foi feito até às últimas consequências. E, com isso, ou seja, não respeitaram os acordos de Minsk de 14-15, massacraram as populações do Donbass, aos milhares e milhares massacrados. O exército, portanto, aquelas milícias neonazis entraram no exército e na Guarda Republicana e, de facto, foi uma situação cada vez mais complicada para estas populações do Donbass, que são russas ou pró-russas, no sentido. Portanto, esta situação era complicada. Acho que o Putin fez um mau cálculo. Era muito mais interessante ele debater a nível internacional diplomático da ONU, defender os interesses e os direitos dessas populações, da sua autodeterminação, ou querem ser russos, ou querem ser autónomos, ou querem ser ucranianos. Mas não invadir. Portanto, ou seja, isto complicou toda a situação e hoje há uma luta geopolítica que, no fundo, está, digamos, na competição internacional, a China de um lado e os Estados Unidos do outro. É o que está em jogo hoje, basicamente. Portanto, ou seja, isto para dizer o quê? Que a narrativa, basicamente, feita em torno dos mídias ocidentais, são autênticos fake news. Uma grande parte são fake news, são mentiras declaradas, porque tudo fazem como se a guerra fosse uma questão do protótipo psicológico do Putin, que ele é um ditador. Sim, até pode ser, e será um ditador, até sem dúvida, no quadro russo. Mas aqui eu não estou a fazer análise psicológica da figura do Putin, porque ele atrás de si tem pelo menos 70% ou 80% da população russa que está atrás dele. Isso é que é a realidade. Podemos não concordar, mas o problema aqui é como vamos desembaraçar-nos dessa situação e como encontrar também as razões e as narrativas que vêm do outro lado, pôr na balança e tentar explicar como é que podemos sair daí. Não entrando no carro da guerra, como fez toda a Europa, entrou por uma resolução da União Europeia, entrou no carro da guerra e hoje até não só a direita e os sociais-democratas, mas até uma esquerda entra, digamos, a ratificar, digamos, todas estas declarações e resoluções, o que é lamentável, do meu ponto de vista. Assim como é lamentável, obviamente, ter presente o que é que acontece no apoio que são dados, obviamente, a um regime que criminaliza a esquerda. Há partidos de esquerda e do centro até no campo que não podem operar. O presidente da Assembleia Nacional é um fascista, confesso, que dizimou 48 mil trabalhadores e, portanto, ou seja, nós temos perante uma situação muito complicada. Ok, como é que sair? Para mim só há uma saída. É negociação, paragem das hostilidades, negociação diplomática e fazer entrar países, sei lá, o Brasil e outros países, que façam a pressão necessária para parar a guerra, porque ela não leva a nenhuma parte. Portanto, ou seja, a volta da narrativa da guerra está aqui um conjunto de divisões unilaterais do Ocidente em relação a, digamos, a uma estigmatização e uma russificação como algo, até chegaram ao ponto de, digamos,
digamos, cancelar a história, a cultura russa e as manifestações artísticas, literárias, etc. Uma coisa horrível, digamos. Ou seja, porquê? Mas, digamos, a unilateralidade, de certa maneira, leva a este ponto. Portanto, eu diria que a este respeito, obviamente, apenas não resta é os movimentos sociais que não existem, capazes de pressionar os poderes aqui e de parte lá também, obviamente, importa do lado da Rússia, que consigam encontrar uma plataforma de negociação e de paz. Que os Estados Unidos de maneira nenhuma está interessado. Houve, nos primeiros meses, uma tentativa de negociações e que a Rússia diz hoje que foi sabotada pelo próprio Estados Unidos, que não queria. Portanto, está evidente que a estratégia dos Estados Unidos é outra, diferente enquanto se diz dos defensores da paz, da democracia, etc., mas que isso só é retórica barata, digamos assim. Não é? Depois, sobre a questão do pós-modernismo, portanto, deixe-me cá ver. Da vida cotidiana foi você. Sim, tinha ali o campo transformativo. Justamente. Não é? Eu acho que se vamos pegar o dispositivo. Justamente. Eu creio que aí o embate está justamente entre autores eu digo que os pós-modernos, o Lyotard, por exemplo, e o Maffesoli, são dois representantes da escola pós-moderna, ou do pós-modernismo, da pós-modernidade, em que eles dizem que nem o iluminismo, nem o liberalismo, nem o marxismo, todos os ismos, comunismo, são falsas narrativas. São grandes narrativas que não respondem à realidade, não correspondem à realidade e, portanto, não são solução para os problemas. Mas eles próprios também não apontam nada mais senão outro fundamentalismo, que é o fundamentalismo do presente. Esquecem o passado, as lutas do passado, apenas são fixadas no presente. E para a juventude goza ao presente. Deixem-se de histórias, gozem o presente e manipem-se no resto. Alienação. E eles são cínicos também, porque no fundo, olha, em vez de olharem para o percurso da humanidade, que foi um sistema escravagista, depois feudalista, feudal, e depois capitalista. Eu prefiro ver no sistema capitalista do que no sistema escravocrata, não é? Obviamente. Ou aqui um avanço, não é? Pois eles, no fundo, não valorizam as lutas que foram feitas, desde a escravatura, passado pelo feudalismo até o capitalismo de hoje, não valorizam as lutas e os direitos que foram conquistados, mesmo na própria Revolução Francesa, obviamente, houve inconsistências, mas houve também avanços, digamos assim, não é? Portanto, eles riem-se, de certa maneira, fazem escárnio, de certa maneira, de todas as conquistas e lutas, porque elas dizem, não deu em nada. Portanto, o que importa aqui é esquecer essas narrativas das várias ideologias, no fundo, que eles dizem ideologias, e concentrar-se no presente e usar o presente. Mas agora, eles também podiam ver no presente quanto sofrimento não existe no mundo, quantos milhões de pessoas estão a passar fome. Também não estão todos a gozar, não é? Que eu saiba, estão todos a sofrer. Portanto, eles não têm nenhuma sensibilidade, são ideólogos do status quo. São justificativos, ideólogos, legitimadores do status quo. E até com um desplante um bocadinho, digamos assim, de alguma arrogância. Até riam, isso da democracia não existe, não sei o quê. Sociedade, balela, etc. Portanto, nesse sentido, e com estes também, todos aqueles que defendem a teoria das elites, a teoria da circulação das elites, que é do Pareto, vem no fundo dizer isto. Nada de novo debaixo do sol. Ou seja, por muito que queiramos, nós temos dominantes e dominados. Uns mais musculados, ditatoriais, outros mais soft, mais democráticos, não é? Sei lá, o Cavaco Silva, mais duro, não é? O Guterres, mais soft, não é? Então, vocês estão a aplicar aquilo. As elites podem ser mais falcões ou pombas, não é? Podem ser mais duras, falcões, ou podem ser pombas, mas são dominantes. E as massas seguem os dirigentes, seguem os líderes. Portanto, esta ideia da circulação das elites, no fundo, vem dizer que estamos condenados para todo sempre a terem dominantes e dominados. Isto não é uma forma de legitimar o status quo. Estão a legitimar, ou seja, nunca haverá, nunca, igualdade, nem direitos, nem fraternidade, etc. Porquê? Porque é impossível. Isso é, do ponto de vista da humanidade, é impossível. Esta teoria, do Pareto, da circulação das elites e do poder, o Dahrendorf vai no poder, haverá sempre o poder que domina os outros. Claro, a gente sabe disso.
Mas é porque sabemos disso que vamos lutar para que esse poder seja destronado e que possa ser substituído por um que seja menos ditatorial ou mais democrático e até porque não, que amanhã sejamos nós, que estejamos todos no poder, cada um representado na sua área ou na sua secção de trabalho ou de residência, onde quer que seja. Portanto, ou seja, Isso é utopia. retirar a utopia é o pior que se pode fazer. De retirar que nunca podemos utopicamente pensar numa sociedade diferente. Isso é o que, de facto, querem os defensores do status quo. Para mim é evidente. E, portanto, agora, e nesta vida, aquilo que podemos apontar como utópico no futuro, e por isso é que a utopia não é só algo que se vai realizar no futuro, é algo que nos dá alavanca, nos dá força, energia, ia dizer outra coisa, não, mas nos dá força para... mas podiam pensar nos dá força para continuar a luta, justamente. É isso que eu acho que é fundamental. A utopia permite justamente que no dia a dia o cotidiano seja uma alavanca, uma base de transformação. Pequenas lutas, pequenas coisas de direitos, a nível da saúde, a nível dos direitos das minorias, do ambiente, das questões feministas, das questões antirracistas, das questões ambientais. Qualquer questão pode servir para alavancar e mobilizar as pessoas para uma melhor sociedade no dia de amanhã. No dia de amanhã é no dia de hoje. A utopia é algo que se vai realizar. Alguns falam de utopia realista. É conseguir, pouco a pouco, algumas coisas reais que se vão conquistando à luz da utopia. E é isso que eu acho que é um motor enorme da ação coletiva. É nesse sentido que eu acho que é fundamental. Bom, e com isso diria que a vida cotidiana pode ser, aquilo que o Lefebvre e o Heller chamavam de que na vida cotidiana pode ser, e o Habermas também. O Habermas também dizia a colonização da vida pelo Estado, pelo poder. Não é? Ora bem, assim como há aspectos de colonização e de dominação no cotidiano, há também no cotidiano formas de combater, de contraponto, de movimentos anti-hegemónicos que permitem justamente destronar o poder. E é nesse sentido que pode ser o espaço cotidiano, o espaço da vida cotidiana pode ser também transformação. E o Lefebvre, quando fala do direito à cidade, ou do direito ao lugar, do direito à habitação, está a falar disso. E nós podemos fazer no dia a dia, também a lutar pela habitação, estamos a lutar para a transformação. Pode ser uma associação de moradores. Muito bem. Depois, portanto, ou seja, claro, podemos ter atentos aqui. Muitas vezes alguma linguagem revolucionária é o engodo em que as pessoas pensam que estão a liberar-se, a autonomizar-se e de facto caem numa nova forma de dominação. Isso é verdade. Ou seja, até no passado nós tivemos a própria Revolução Soviética, foi uma grande esperança e também uma grande base de dominação, a partir não só das classes, a burguesia foi destronada, mas entretanto, pela via do aparelho, pela via do partido, pela via do aparelho de Estado, ou seja, a dominação aconteceu pela via burocrática, de uma certa nomenclatura que se instalou no próprio partido e no próprio Estado, e foi a base dos magnatos, dos oligarcas que hoje temos na Rússia, não é? E na Ucrânia e em outras partes, vieram a partir dos partidos comunistas. Ou seja, eles dividiram o bolo entre eles, não é? Isto agora é nosso. E, portanto, ficas com isto, ficas com aquilo, ficas com outro. Ou seja, a partir do próprio sistema, veio a própria desmoronamento daquilo que eram as ideias socialistas revolucionárias. Ou seja, tudo foi desmembrado e praticamente destruído justamente a partir desta situação. Ou seja, diríamos que portanto, o sistema não vive também sem a criação de inimigos, de criação de conflito. O conflito é inerente. Aliás, todos os teóricos, salvo o Durkheim e o Pássaro, que diz que não é inerente às sociedades o conflito, todos os outros sociólogos falam do conflito. O Weber e Marx falam do conflito de classe, conflito étnico, conflito religioso.